Então, estamos aqui com o Júlio Moretti e o Fábio Garcia, primeira vez participando aqui da Fenalov 2025, né? E vou contar um pouquinho para a gente como surgiu a ideia dessa plataforma, usar a inteligência artificial nos processos de insolvência das empresas, né? Então, Júlio, minha pergunta é para você, por que escolheram essa área específica do direito? Como que surgiu a ideia de criar essa plataforma? Legal, Karina, obrigado. Vou te sendo bem sucinto, né? Quando a gente observou que não existia tecnologia específica para a área de insolvência, a gente percebeu que tinha uma oportunidade interessante ali de trazer tecnologia para uma área que praticamente não tem tecnologia nenhuma, sendo que são processos desafiadores, né? A gente vê recuperações judiciais, falências, etc., acontecendo o tempo todo e geridas de uma forma muito manual. Então a gente entendeu que nisso tinha uma oportunidade importante de levar para o mercado alguma coisa que pudesse ajudar a vida das pessoas nesse sentido, né? Administradores judiciais, advogados, juízes, etc. E a gente percebeu o que levou inicialmente a isso foi a percepção disso. Fábio, inclusive, acho que é o porta-voz de alguns cases interessantes que começou a perceber isso na prática, né? Sim. Bom dia a todos aqui. A ideia da plataforma ela surgiu quando eu comecei. Hoje eu não sou AJ mais, não é uma área que me interessa trabalhar como administrador judicial, mas como eu venho de uma área contábil, em que o emprego da tecnologia é muito forte, nos primeiros casos de insolvência, de processo de recuperação judicial, nós fomos buscar tecnologia no mercado. Eu precisava de uma tecnologia que me aproximasse de comunicação com os credores, me desse uma um relatório mensal de atividades da companhia, demonstrando como que estava a questão econômica financeira da companhia. E tudo isso os AJs hoje fazem manualmente. E a ferramenta ela traz mecanismos para que você elimine esse trabalho manual e fique apenas como administrador judicial no caso estratégico da companhia. Então, nós customizamos ela para o setor de insolvência, né, com uma visão do administrador judicial, né, Júlio? Exato. Tem a visão do Ministério Público, tem a visão do juiz, do advogado do devedor, advogado do credor. Então, você tem uma interação em volta dessa plataforma que, sim, ela vai conferir muita transparência no processo de recuperação judicial. Tá? Um dos principais gargalos que ela estava resolvendo a gente tem naquela fase administrativa da recuperação judicial, em que a comunicação com os credores para formar o quadro de credores inicial da recuperação judicial, a fase administrativa, é muito traumático, dependendo do tamanho da recuperação judicial. Citar alguns exemplos grandes no Brasil, Odebrecht, Americanas, Oi, que você tem lá, sei lá, 500 mil credores. Como é que você faz a gestão de comunicação desses credores? Então, a plataforma ela dispara. Além de ela organizar essa comunicação, ela pode dar informações via WhatsApp, via e-mail, via correio, e a informação fica meio que mobile para o credor. Né? Então, a ideia é organizar o processo de insolvência, o emprego da tecnologia para que tanto o administrador quanto o juiz quanto o advogado atuem especificamente no caso estratégico da recuperação em si. E esses processos geralmente tendem a ser muito morosos, né? Então, também a plataforma tem esse intuito de agilizar esses processos. Sem dúvida. O que a gente está trazendo efetivamente, né, é alguma coisa que tem dois viés do ponto de vista do administrador judicial. Primeiro, a ganho de escala, coisa super importante. Por quê? Ele poder tratar mais casos de uma forma mais rápida e com menos esforço humano, que hoje leva muito tempo para fazer isso. Né? E também, né, efetivamente, essa redução de custo também. Acho que aí tem um viés importante. Né? Custo e tempo, né? Custo e tempo. Né? Então, a agilidade nisso é muito grande. Né? A gente tem um case em que a gente mudou o processo de comunicação com o credor de carta para e-mail, foi absolutamente surpreendente. Né? Nós estamos nesse momento da feira aqui, a gente está fazendo o pré-lançamento, né, da plataforma, a gente está mostrando para pessoas o que a gente faz. Então, até agora, nós fizemos alguns cases piloto, né, alguns pilotos como normalmente se faz um programa de TV, né, se monta um programa piloto antes, para depois...
E esse case foi muito interessante, cortando o Júlio aqui, em que para realizar a comunicação, eram 6 mil credores E pode cortar sempre. Tá? Eram 6 mil credores trabalhistas. Uhum. No primeiro momento, o administrador que estava no caso ia mandar uma correspondência via correio para esses credores. Uhum. Isso geraria um custo para uma empresa que já está em dificuldade financeira. O custo elevado. O custo elevado está procurando uma recuperação judicial de 140 mil reais, mais ou menos. Uhum. O que nós combinamos com a juiz? Olha, eu consigo mandar por e-mail, pego a base de e-mails, mando por e-mail, consigo monitorar se as pessoas responderam esse e-mail, quando recebeu esse e-mail, e consigo relatoriar isso. Ela autorizou e a comunicação foi um sucesso. Acho que foi mais de 90% de respostas de e-mail. Agilidade, né? E um ponto importante nisso é que você cria um canal de comunicação com o credor. Sim. Eu não estou dizendo, existe na recuperação judicial, existem aqueles credores que são bancos, fundos, representados por grandes escritórios de advocacia, que obviamente ele vai ter uma comunicação direta, uma comunicação direta com o processo. O grande credor. É o grande credor. O credor que está no médio e o pequeno, que muitas vezes fica sem comunicação ou fica dentro do processo, peticionando muito, deixando o processo muito longo, com várias petições que estrategicamente não fazem sentido no processo. Ela organizou essa comunicação aqui num site muito legal da plataforma. Legal. Isso que você falou do tempo, né? Esse caso exemplifica bem, né? Você tem 2 ganhos importantes, na verdade você tem 3 ganhos importantes aí que a gente cita sempre. Uhum. Tem o ganho de custo do processo, porque esse cara economizou mais de 100 mil reais só por correspondência, né? Para falar só de uma pequena parte. O tempo em que esse credor foi comunicado muito mais rapidamente. E o ganho que ele chega a ser subjetivo nesse caso, mas não é tão subjetivo assim, que é a diminuição da litigância interprocessual. Por quê? Porque essa comunicação mais fluida com o credor, ela fez com que esse credor fosse menos ao processo. E indo menos ao processo, ele gera muito menos trabalho para o judiciário. Ele né? está mais informado, né, sobre o processo, então ele gera menos trabalho. Menos trabalho, ele gera menos incômodo no processo judicial, que é uma coisa muito penosa para o judiciário. Vou dar um exemplo. Um processo de recuperação judicial muito volumoso, né, em que você tem uma massa de credores pequenos, trabalhistas ou quirografários baixos ali, que contratam advogados que não estão acostumados, não militam na área da insolvência, no poder de recuperação judicial. Toda hora o juiz tem petições no processo, tendo que decidir petições que não são petições relevantes. Então, toda hora a pessoa está tentando habilitar o crédito no processo principal, fazendo impugnação no processo principal, criando incidentes. E quando você olha o processo, estrategicamente, ele tem alguns credores relevantes. E a maioria, o processo fica gigantesco, toma espaço do judiciário, espaço do servidor do judiciário, tempo do juiz. Como a comunicação foi muito eficiente, então eu vou te dar um exemplo. Eu sou um credor trabalhista. Recebo uma comunicação que a empresa que está em recuperação judicial está dizendo o seguinte: Fábio, você tem 9 mil reais de crédito trabalhista. Quando eu olho o meu crédito de 9 mil reais, eu falo, poxa vida, aqui está faltando 500 reais, que era parte das minhas férias que eu não recebi, ele não fez o input disso. Ao invés de eu contratar um advogado, peticionar no processo, o juiz tem que nomear o administrador judicial para conferir aquele valor, para depois julgar aquele incidente, essa interação é feita na ficha de crédito. Então, o administrador judicial vai olhar a pertinência daquele crédito, se ele existe ou não, obviamente, vai certificar. O processo comunicacional ali fica muito transparente. O credor, concordando com o crédito, ele já tem na própria ferramenta a carta concorda em que ele faz a assinatura digital. Qual que é a plataforma que você usa? Tá vendo? Com o DevoxSign. E você tem a assinatura, então você resolve esse problema. E ele passa a receber, ou por WhatsApp, ou por e-mail, comunicações sobre o crédito que o AJ julgar relevante, por exemplo. Então, assim,
ela acabou deixando o processo comunicacional muito mais fluido. Isso que nós estamos falando assim na primeira parte da plataforma. É isso que eu ia falar. A gente está falando aqui dos credores, né? Mas assim, a plataforma tem soluções que conduzem o processo de insolvência do começo ao fim. Sim. E aí, vocês poderiam falar um pouco para a gente sobre o que seria essa gestão completa, então, além dessa parte de credores, né, que a plataforma entrega? O que é importante citar, né? Dentro do processo de recuperação judicial, por exemplo, né? O AJ ele tem, vamos dizer assim, dois grandes papéis. Tem vários papéis, mas eu vou citar em dois grandes papéis. Que é o papel do ponto de vista da interação toda com o credor e com o plano, e com a interação... Com o devedor, na verdade. Perdão, com o devedor também, e com a interação sobre a análise que ele tem que fazer de como está a vida financeira, né, como está a saúde da empresa em recuperação. São dois pontos importantes. Dados da receita, né? Dados, você comentou, exatamente, né? Dados contábeis, dados financeiros, etc. Né? Então são dois grandes grupos de trabalho que ele tem. Então nós entramos também nesse segundo grupo também, que é, ou seja, integrações de dados contábeis, dados financeiros, que auxiliam muito ele, né, diminuem a grande carga de trabalho dele na hora de gerar informações que ele tem que prestar para o juiz, né, o administrador judicial. Lembrando, ele é um profissional que foi nomeado pelo juiz como um perito para o caso, né? Ele é um profissional perito do caso, né? Então ele está acompanhando a administração judicial e ele precisa dessas informações gerenciais, né? Então, saúde financeira da empresa é o principal entregável do administrador judicial para com o juiz. Então, o que ele mais municia o juiz de informações ao longo do processo são informações de saúde financeira da empresa. O Júlio tocou num ponto importante, que não só essas informações, mas como o principal gargalo é a velocidade delas. Exato. Então, por exemplo, para os credores, os partícipes do processo. Muito bem lembrado. Como está como que a empresa está durante a recuperação judicial desenvolvendo o seu papel? Como é que ela está atuando? Como é que ela está sendo administrada? Então, muitas vezes, o que o administrador tem que fazer? Eu vou buscar as informações econômicas dela, né? Essas informações contábeis, as informações econômicas que eu vou obter a partir da contabilidade e a partir do fluxo de caixa dela, a partir das informações bancárias. Normalmente esse processo é tormentoso para o administrador judicial. Você pegar uma pessoa, ligar na empresa, pedir informação contábil, a pessoa vai mandar para ele vai receber essas informações, vai montar o relatório, vai checar essas informações para depois depositar o relatório mensal no processo. Muitas vezes, dependendo a plataforma ela faz isso automaticamente, então eu busco dentro da ECF, da Escrituração Contábil Fiscal, da ECD, da Escrituração Contábil Digital, informações oficiais que ela está entregando para a Receita Federal, de uma forma totalmente automatizada, e eu gero os relatórios na periodicidade que o juiz entender interessante. Eu quero que, nesse caso específico dessa recuperação, eu quero entregar o fluxo de caixa diário, por exemplo. Então ela tem uma ferramenta, né, Júlio? Eu acoplo no Open Bank, pego os extratos de movimentação bancária, gero o relatório, posso montar esse relatório da forma que o juiz, o administrador, os credores querem enxergar, e pode ser entregue diariamente, ou pode ser não só nos autos, pode franquear um acesso com autorização judicial para que a pessoa possa olhar essa movimentação financeira. Hoje isso não acontece. Então o administrador judicial hoje, para ele fazer isso, acaba sendo custoso também para ele. Precisa colocar pessoas lá dentro. E por que é importante, né, Carolina? Porque você pensa o seguinte, quando a gente está falando do universo de operações judiciais, a gente tem que falar do universo de recuperações muito pequenas, de empresas pequenas, mas também nós temos recuperações judiciais complexíssimas, onde o volume de informações que o Paulo citou é um volume muito grande. E de pessoas envolvidas, né? Sim. Volume de pessoas, volume de credores, né? Então vamos imaginar assim, olha, tem uma empresa gigante de varejo que pediu recuperação judicial. Se pensa o seguinte, se esse cara tem 2.000 lojas no Brasil,
Uhum. E se cada loja ele tem lá 5 maquininhas de cartão de crédito, você tem 10 mil maquininhas de cartão de crédito girando venda o tempo todo. Uhum. Como é que você concentra essa informação para dar uma informação adequada dentro do processo? Né? É muita informação, o volume é gigantesco. Né? Então tem os casos simples, mas também tem os casos muito complexos. Sim. Vou falar a verdade, e a velocidade da entrega dessa informação para o econômico contábil é um dos grandes diferenciais, não só a velocidade, mas como a precisão. Então, um ponto que eu achei fantástico é, muitas vezes eu tenho um plano de contas dentro de uma empresa e a partir daquele plano de contas econômico eu gero um tipo de relatório, de performance da companhia. Quando eu olho o modelo de negócio, eu falo, cara, eu não concordo com o plano de contas, eu vou mudar o plano de contas porque eu quero enxergar a performance dela a partir de um outro viés, de um outro olho. Eu vou lá na plataforma, parametrizo ela da forma como eu quero enxergar, independentemente do plano de contas que está lá na empresa, lá na contabilidade da recuperanda. Porque a plataforma ela é conectada nos dados econômicos contábeis e bancários da recuperanda e extrai esses relatórios automaticamente. Tá? E da forma que você quiser. Como eu falei, diariamente, se quiser um RMA semanal, tá lá um RMA semanal econômico-financeiro de fluxo de caixa, assim. Tá? Um outro gargalo que é interessante da plataforma são as assembleias. Né? E imagina uma assembleia com 4 mil credores, isso é interessantíssimo. Presencial ou online. O cadastramento do credor, pelo menos eu tenho visto até agora no mercado, eu compareço na tela do computador, mostro o meu documento, eu que sou eu mesmo, que ele é gravado. Para provar que você é você. Aí eu fico conectado na assembleia. Nesse caso específico, como nós temos uma interação de comunicação muito grande, essa interação, por exemplo, eu posso comunicar todos os credores pelo WhatsApp. Por WhatsApp, ele vai fazer o reconhecimento facial, que a plataforma é logada no SERPA, no 9BR. Então aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, igual é feito nos contratos bancários de reconhecimento. E a partir dali eu logo pelo meu celular, eu posso logar pelo meu computador, pelo cloud, quando eu quiser. E votar na Assembleia, pelo WhatsApp. Eu tô. Não só, fazer seu comentário, não só votar, como, por exemplo, eu discordo de uma coisa que vocês estão falando. Eu posso colocar minha discordância no WhatsApp e isso vai para a ata da Assembleia, sabe? Coisas Tem desse essa tipo. interação. Tem essa interação. Então, você consegue reunir o maior volume de credores, porque imagina você não fazer um login de uma Assembleia no cadastramento das 10 às 12, por exemplo. Então eu faço cadastramento 10 e 5, eu preciso ficar logado até a começar a Assembleia. Certo? Eu tenho que ficar perto do meu computador para coisa no sentido. Eu posso fazer isso no meu dia a dia, eu posso fazer esse credenciamento no trânsito, almoçando. E aí, né, Fábio, uma coisa que é legal, né? Isso torna essa coisa toda até mais democrática. Sim. Por quê? Porque com toda essa burocracia que o Fábio está colocando, é muito difícil para o pequeno credor participar da Assembleia. Né? É difícil. É chato, porque o cara está lá no trabalho dele, às vezes é um pequeno credor, né? Quando ele pode fazer isso com reconhecimento facial e votar por WhatsApp, você vai permitir com que mais gente participe, né? Então você democratiza o acesso a isso. E a visão e ela tem uma infinidade de outras ferramentas, mas o fato dela dar para você uma informação rápida, mobile, né, de como está a recuperação judicial, no aspecto econômico, fiscal, financeiro, uma outra, falando em parte fiscal, por exemplo, quando a empresa está em dificuldade financeira e recuperação judicial, uma grande maioria delas tem passivo tributário. Deve para a União, para o Estado, para o município, depende da performance. Nós temos uma integração com o SERPA, que é o Sistema da Receita Federal. Tá? Nós temos lá homologado no SERPA, no TIM. Então, o que a NeoTIM consegue fazer? Ela busca a dívida tributária, busca a dívida tributária hoje. Então, a dívida tributária X mil reais. E fazer só um adendo em todas as esferas. Federal, Isso tudo estadual e municipal. Amanhã tem uma nova dívida que foi inscrita em dívida ativa, por exemplo. Vai aparecer uma nova dívida. Ela aparece lá. Ela sempre está atualizando. E um ponto importante é a forma como vem estruturada essa dívida. Então, vem o principal, multas, juros e encargos, ou seja, tem a decupação da característica da dívida. Se tem multa punitiva, se não tem multa punitiva, qual é o tributo, PIS, COFINS, IPI, contribuição social, ICMS e tal. E nós estamos desenvolvendo um sistema em que
para negociação tributária, ou seja, para transações tributárias com o governo municipal, estadual e federal, critérios que os próprios governos usam de desconto. Tá? Então, por exemplo, eu olho a saúde financeira da companhia através dos credores concursais, dos credores extra-concursais e dos tributários. E a partir daí eu vou fazendo as leituras que eu fizer economicamente da companhia. Muito bom, legal. Por que isso é importante, né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Em algum momento do passado, ou praticamente em todo o passado, você negociar isso com a Receita, essa parte de tributária, era uma coisa muito custosa, muito difícil. A legislação era muito dura, dava quase nenhum ponto de manobra para os procuradores, etc. Né? Então, normalmente, o juiz de um caso, de uma recuperação judicial, ele quase sempre tinha que aceitar um processo de recuperação judicial sem a negociação da parte tributária. Por quê? Porque senão ele inviabilizava o processo. Então, olha, se eu tenho uma entidade que está inviabilizando o meu processo, né, legalmente, isso poderia ser alegado, falar, olha, está inviabilizando. Porém, tem um detalhe importante. Isso, Karina, mudou recentemente, 2018 principalmente para cá, né? 2000, o julgamento da STJ tem uns 3, 4 anos. 4 anos, mais ou menos, né? Em que ficou muito mais fácil negociar isso com o fisco, né? Então o juiz já não aceita mais essa informação, porque ele fala, não, pera um pouco, não é tão difícil você negociar assim. Então vai lá e senta com o cara. É que a transação tributária ela foi do ano 2000, 2020. Você fica velho, não vai perder a data. O tempo passa rápido demais. A transação 2020, que é a Lei 13.988. Qual que é o principal mote dessa lei? Que a ferramenta pode ajudar muito. Essa transação tributária ela prevê 2 níveis de desconto. Então, um nível de desconto e uma utilização de moeda do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa como pagamento do crédito tributário. Então, eu estou lá uma empresa de recuperação judicial, eu entro no sistema meu que está integrado na Receita Federal, puxo o passivo tributário, consigo decupar o passivo tributário, estou oferecendo um nível de desconto que vai até 65%. Só que aquele desconto de 65% previsto na norma de transação tributária, eu não posso baixar do valor principal. Para baixar do valor principal, eu preciso usar o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do imposto de renda. Essa utilização é um critério subjetivo da Fazenda, do procurador, que ele admite a utilização do prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa, olhando para a capacidade de pagamento da companhia, o quanto ela gera de caixa, o quanto ela dá de resultado. A plataforma ela consegue demonstrar em relatórios já qual que é a performance da companhia, quanto que ela está gerando de fluxo de caixa com base nessas integrações que nós fizemos. É um relatório, aquele mesmo relatório que você leva no relatório mensal de atividades do AJ, com poucas adições ali, eu posso levar esse mesmo relatório para a Fazenda Nacional, especificamente falando, para que eu possa ter uma transação tributária com maior nível de desconto. Então ela tem um viés, não só desconto, mas como por exemplo, prazo de pagamento. Às vezes a Fazenda fala para mim, ó, Fábio, nesse caso aqui eu vou te conceder, eu posso parcelar em até 120 meses, mas caso específico eu vou parcelar em 60. Eu falo, não, eu não tenho fluxo de caixa para pagar em 60. Né? Eu preciso de 84, preciso de 96, preciso de 120. Posso até com a Fazenda Nacional colocar gatilhos de performance para o pagamento da transação tributária. Já tem um caso no Brasil. O que é esse gatilho? Olha, eu vou parcelar em 120 meses. Mas se a minha performance for maior, eu vou antecipando o pagamento de parcelas. Tá? Essa ferramenta pode conceder ao procurador da Fazenda Nacional a informação da antecipação da parcela, como ela vai poder fazer esse tipo de parcelamento. Entendi. Então, ela acaba, na verdade, como ela interage muito com o aspecto econômico, fiscal, contábil, a partir dali você constrói todo um racional, não só para a recuperação judicial, mas como também para as transações tributárias. Hoje a plataforma está em fase de testes ainda, né? Vocês estão fazendo alguns pilotos.
O que vocês podem trazer para a gente já desses clientes que estão participando desses pilotos, algum case, alguma coisa que eles já trouxeram de vantagens, né? O que eles estão gostando da utilização da plataforma, o que já trouxe de benefícios para eles? Legal. Bom, tem diversas coisas, mas principalmente eu vou centrar em 2 pilares aqui novamente, que é a questão da comunicação com o credor, né, porque realmente muda o patamar, né, disso. E é realmente como um piloto, como a gente estava falando, né? Então a ideia é testar aquele pequeno universo e ver o quanto aquele pequeno universo fez a diferença, né? Em termos de comunicação com o credor, ponto número 1, e a agregação de informações financeiras da empresa, assim, tem sido uma coisa muito interessante. Os pilotos que a gente fez específicos para isso têm demonstrado um sucesso muito grande, né? Alguns são pouco mensuráveis ainda, né? A Neoti, essencialmente, é uma empresa de informações, é uma empresa de dados, né? Então, quanto mais a gente vai avolumando esses dados, mais a gente vai tendo dado estatístico, e que a gente, inclusive, pretende abastecer imprensa, as áreas específicas, com informações que a gente vai trazer ao longo do tempo sobre como é o mercado e como está o mercado da insolvência. Mas nunca se perguntou especificamente sobre casos, por exemplo, o que o Fábio citou agora há pouco, no caso da comunicação dos credores, ela foi um negócio impressionante, né? Porque, inclusive, o administrador judicial, até aproveitando para fazer uma brincadeira, né, ele tinha... O administrador já está habituado a enviar um monte de carta, e essas cartas têm um retorno uma vez ou outra, alguém fala, aquela comunicação muito ruim, né? Fazendo isso por e-mail, por exemplo, foi um dos cases que a gente testou, como é que a gente poderia avaliar as comunicações com o credor, ele começou a ter retornos em 1 minuto depois dos disparos, tudo, e ele me ligava, depois falou, cara, assustado até, nunca aconteceu, né? Olha, eu não consigo, ele falou, eu atendo 100, eu atendo 10 aqui, chegam 100, ele falou, porque eram 6 mil credores e tal, né? E é o que a gente falou no começo, que o Fábio estava explicando sobre os tipos de credor. Você tem ali um credor que está muito tenso, né? Ele está bastante tenso, e você tem credores que é o dia a dia deles, né? Os grandes fundos, bancos, tá? Enfim, estão habituados a lidar com aquilo. Você tem credores que aquilo não faz muita diferença para eles, mas existe um grande bloco de credores tensos. De certa forma isso tranquiliza, né? Pelo menos ele tem informação, né? Ele está recebendo informação. Então isso foi um case bem importante que em São Paulo, uma juíza aqui de São Paulo que autorizou inclusive esse uso, né? E isso ajudou bastante. E tem um ponto interessante, né? Que na aplicação da plataforma a gente percebeu outras funcionalidades dela, né? Ela tinha imagina com um escritório de advocacia, que tem alguns clientes, que esses clientes não estão em dificuldade financeira, mas são clientes de médio ou pequeno porte que não tem uma controladoria muito apurada, não tem uma controladoria do seu negócio, como o seu negócio gera resultado, como que ele administra o seu fluxo de caixa. Nós disponibilizamos para 2 escritórios de advocacia para que eles pudessem dar uns insights. O que você gostou da plataforma, o que você não gostou, mas fora do mundo desse momento. Você falou, cara, eu adorei a plataforma, sabe por quê? Eu acoplei ela na contabilidade e no fluxo de caixa do meu cliente, eu estou acompanhando a performance do meu cliente. Entendeu? Então, eu estou fornecendo um serviço que necessariamente, no primeiro momento, não é jurídico, mas agregou muito valor para o meu escritório de advocacia. Por exemplo, eu tive um caso, um cliente, falando, eu estava lá com um passivo a curto prazo muito grande. Né? Eu vi que o fluxo de caixa dele estava muito descasado. Eu chamei ele para falar, cara, a gente precisa resolver isso. Você quer que eu chame os seus credores? A gente mostra um relatório aqui de como está a companhia. E vamos pedir a ele, demonstrar a ele que nós precisamos de um alongamento do teu perfil da dívida. Entendeu? O cliente falou, se você me ajuda, né? Ele, como advogado, foi lá, montou o relatório e conseguiu alongar o perfil da dívida dele. Então, ela demonstrou uma funcionalidade que não foi só para a insolvência, Júlio. Perfeito. Isso ficou muito legal. Então, nós colocamos benefícios também para outras áreas, sim. Que muito legal. E, assim,
Com isso, com essa plataforma, vocês querem, assim, a gente sabe que essa área de recuperação judicial é muito morosa, é um processo difícil, que envolve, como a gente estava conversando, muitas áreas, muitas pessoas, enfim. A plataforma trazia aí algo assim, dizendo que a insolvência não é um ponto final, mas sim um recomeço para essas empresas. Essa intenção também, ajudar essas empresas a dizer, olha, tem uma luz no fim do túnel aí e a gente está aqui para ajudar. Na verdade, ela é uma plataforma que por trazer muita. Eu não falo isso para as grandes empresas, né, Ju? Já tem já tem os seus assessores, todo plano estratégico, mas para aquela pequena empresa, ou média empresa, que precisa enxergar um negócio diferente, precisa ter luz do teu negócio, realmente ela esclarece bastante. E isso, né, porque você vê, né, quando a gente fala assim, do recomeço, né, a gente fala, então, o lema que a gente traz, né, de tecnologia inteligente para o nosso começo é justamente percebendo que, em muitos casos, né, assim, e até vou citar aqui, assim, evidentemente, uma coisa que é comum no mercado, né? Então, quando a gente fala que o Brasil está passando por um volume muito grande de recuperações judiciais, a gente tem que entender que casos muito grandes, como Americanas, como o Oi, como o Odebrecht, eles são o 1%, né, do topo da pirâmide. Mas lá embaixo tem um monte de gente pequena passando a mesma coisa, né? E veja, esses casos, mesmo esses casos pequenos, todos os casos, o juiz ele precisa nomear um administrador judicial que vai ter, muitas vezes, um trabalho muito parecido com uma empresa grande. Ele tem que fazer relatórios contábeis, ele tem que fazer relatórios de performance. Tudo isso ele vai gerar esse trabalho de qualquer forma, né? E isso, para o administrador judicial, então, requer um volume de trabalho, né, Fábio? A gente, por mais que você fale assim, aqui é um escritório pequeno, que tem 10 recuperações judiciais, às vezes você tem um caso grande, ou um caso médio, 2 médios, etc., e casos pequenos, e que geram um volume de trabalho muito grande, né? Então, o que a gente traz para a plataforma é a possibilidade de conseguir até gerir isso de forma mais igualitária, ou seja, eu vou conseguir prestar o mesmo serviço aqui, basicamente, tanto para o grandão quanto para o pequenininho, né? E isso vai, então, ajudar a viabilizar um melhor cenário, né? E pelo cenário econômico, a tendência, como a gente estava conversando, é só aumentar, né? Sim. Infelizmente, essa questão de recuperação judicial das empresas, né? Infelizmente, a gente está vendo, inclusive, setores que começam a fazer mais parte desse mundo, né, desse indicador, como você falou do agro. Esse ano o setor do agro está sofrendo bastante. A gente, que eu até tinha te comentado anteriormente, né, o volume de recuperações judiciais, sabe, vai passar de 3 mil recuperações judiciais esse ano. É um negócio que... Como que você faz uma É um gestão, negócio absurdo, uma né? gestão de 3 mil recuperações judiciais sem tecnologia? Tudo com informação manual, com informação que os credores querem velocidade da informação, e não só velocidade, mas precisão. Necessidade de precisão. Então, você colocar 3 mil recuperações judiciais, dando luz a ela de uma forma rápida, eu acho 3 mil novas, né? Isso, 3 mil novas, tem exatamente. estoque, né, que está acontecendo, né? E quando a gente pensa na área do direito, é papel, a gente tem essa imagem ainda, né, do direito, assim, e realmente eu acho que não tem como mais fugir hoje da tecnologia, né, que tá aí para serviço, para ajudar mesmo, né, as empresas. Esse é o caminho, né? A gente, e dentro da... Você veja, né, o direito como um todo, ele tem uma grande demanda. A gente sabe que o judiciário é cheio, né, de trabalho, assim, abarrotado de coisas. E ele é extremamente focado em sistemas judiciais focados no workflow do trâmite de processo. Então, os próprios sistemas judiciais em si, as plataformas de escritório, né, são focadas nisso. Acompanhamento processual. Acompanhamento processual, né? E a gente resolve, então, trazer para isso, além do acompanhamento processual, que faz parte do jogo, o acompanhamento administrativo, vamos dizer assim, dessa coisa como um todo, né? A ideia é trazer velocidade, escalabilidade a partir daí, né? E como surgiu a ideia de participar pela primeira vez aqui agora na Finaló? O que isso representa para vocês estar aqui?
Qual a expectativa de vocês com relação ao evento? Eu vou te contar então uma historinha em 5 palavras, rapidinho, mas o Fábio me liga um dia e falou, não podemos ficar de fora da Finalog. Eu falei, Fábio, mas a gente está num pré-lançamento. Eu falei, não, ele falou assim, lá é a Dubai, ele me deu esse termo, lá é a Dubai do direito, vamos dizer assim. A maior feira da América Latina, Exato. né? Eu falei, Fábio, então vamos lá, vamos participar, né? Porque a gente nós estamos trabalhando no projeto há bastante tempo já, refinando o projeto tecnicamente, fazendo pesquisas, pilotos, etc., né? Como um projeto desse porte merece. E aí ele falou isso, eu falei, Fábio, então vamos, né? Acho que é o caminho, né? Decidimos estar aqui. Legal. É isso aí. Esperamos trazer com essa plataforma aí bastante, ajudar bem o judiciário no processo de informações, ajudar o AJ a ter uma informação mais rápida, a ter um custo menor de administração judicial, ajudar o advogado do credor, advogado do devedor, aqueles credores menores que ficam sem informação da administração judicial. Eu acho que ela é bem democrática. Acho que esse é um ponto importante. A gente... A Nelti é uma empresa que está trazendo, né? Assim, o grande core que a gente está trazendo é essa visão eu vou chamar assim de ERP, do tratamento da recuperação judicial, né? Embora o termo não se aplique totalmente, mas a gente tem uma série de produtos nichados, produtos de informação nichados, né? Então, a partir do momento em que a gente está montando, por exemplo, esse grande data lake de insolvência, nós vamos ofertar, a partir do mês que vem, aos bancos, ao sistema financeiro brasileiro, informações que ele pode utilizar no apoio à tomada de decisão da cessão de crédito. Ele vai conceder crédito, né? Por quê? Porque a informação propriamente dita da recuperação judicial é uma informação relativamente fácil que ele já tem hoje. Agora, a presença de determinadas empresas como credores de processos de recuperação ou de falência é uma informação difícil para ele ter de primeira mão. E isso é muito importante. A gente sempre brinca assim, nas nossas conversas, fala assim, olha, o cara foi tomar um crédito no banco e apresentou um balanço em que ele tem 10 milhões em contas a receber. O banco olha e fala, nossa, que maravilha disso, né? Só que o que ele não contou é que desses 10 milhões, 9 milhões e 500 está numa RJ que ele tem que receber, né? Ou seja, ele não vai receber aquele dinheiro. Não vai receber. Ou vai receber de uma forma muito parcelada, assim, e se recebeu, né? Então, quando o banco tem essa informação, ele vai ter outra atitude, ou ele vai ponderar isso na hora de conceder crédito. Né? São insights que na aplicação da plataforma nós estamos tendo. Exato. Então a gente está montando produtos possíveis e formatando esses produtos possíveis a partir disso. Por exemplo, produtos que a plataforma que entrega, né? Que a plataforma entrega, exato. A partir daí. Nós só vamos descobrir que era um produto nos insights da aplicação Nos dela. insights, exato. Entendi. E aí a gente vai levar, por exemplo, para o setor financeiro e bancário esse produto a partir de novembro. Muito legal. Bacana, gente. Eu acho que foi um ótimo bate-papo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar no momento? Estamos por aqui, vamos participando de outros papos também. Né? Estamos aqui. Vamos ter vários temas para conversar aqui. Assunto não vai faltar na tecnologia. Isso, que todos tenham uma excelente feira, então que seja um ótimo evento para todos. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço o bate-papo aí, gente. Obrigado. Obrigado.